Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a professora Luísa Rangel, da Católica EAD, e iniciamos mais uma etapa da nossa disciplina Currículo, Planejamento e Avaliação. Chegamos à nossa terceira unidade, e nesta unidade vamos falar sobre o planejamento educacional. O planejamento de ensino, o planejamento de aula, as diferentes etapas de planejamento e os diferentes tipos de planejamento. Antes de começar, é importante lembrar que em um planejamento de ensino, os processos de decisão são múltiplos, são muitos. E para cada etapa existem várias alternativas. E o mais importante, as decisões tomadas no presente vão repercutir no futuro. Ou seja, ao tomar uma decisão hoje num processo de ensino, eu estou decidindo que tipo de pessoa, que tipo de cidadão eu quero ter na sociedade no futuro. Vamos pensar sobre isso? Antes de falar sobre os diferentes níveis de planejamento educacional, eu queria trazer algumas reflexões do texto da professora Edileuza, que nos lembra que o planejamento ele faz parte da atividade humana e caracteriza-se pelo processo de concepção, de ordenação e de organização das atividades cotidianas. É importante lembrar que na organização do trabalho, das suas atividades, os homens vão se diferenciar dos demais animais pela sua capacidade de planejamento, ou seja, os homens planejam as suas atividades, diferente dos animais. Os animais planejam, os animais realizam atividades. Quando a abelha está organizando, está produzindo mel, está lá construindo a sua colmeia, da mesma forma a aranha, quando está tecendo a sua teia, ou o João de Barro, quando está construindo a sua casa, eles não planejam essas atividades, eles agem por instinto. Já o homem, desde o princípio, quando estão organizando, quando estão fazendo as suas atividades, ele organiza essas atividades, ou seja, ele planeja essas atividades. Quando ele sai para caçar, ele caça de uma forma planejada. Ele caça porque ele tem uma necessidade e ele sabe que durante alguns dias ele precisa daquele alimento, por isso ele precisa caçar para ele poder se organizar durante esses dias. E depois ele pode ficar alguns dias sem fazer a caça. Então, são atividades pensadas, são atividades preparadas, são atividades organizadas. Então, desde o princípio, e essa também vai ser uma das características que vai diferenciar o homem dos demais animais, é exatamente essa capacidade de planejamento. E é claro que essa capacidade de planejamento ela vai sendo aperfeiçoada à medida em que o mundo também vai se transformando, na medida em que o mundo vai também se modificando. Hoje nós temos técnicas muito mais elaboradas de organização e de planejamento nas diferentes atividades da sociedade. No campo educacional, planejar também é um processo sistemático e, sobretudo, é um processo contínuo de diagnóstico, de análise da realidade e de projeção de objetivos, de metas, de recursos necessários. Afinal, para que o planejamento aconteça, você envolve o dispêndio, né, de recursos, então o recurso também precisa ser organizado, o recurso também precisa ser planejado. E no processo de planejamento é preciso considerar, é preciso partir das realidades.
e aqui a professora Edileuza faz um alerta importante, sem que a nossa realidade se transforme em obstáculos para a busca de solução dos problemas e também para a tomada de decisões. Isso porque nós sabemos que dentro do ambiente escolar, nem sempre nós vamos ter as condições ideais para a realização dos nossos planejamentos, mas a nossa realidade real, as condições reais não podem também produzir um certo imobilismo. Nós não podemos fazer uma festa porque nós não temos condições. Não, vamos buscar alternativas, vamos ser criativos, né? E aí nós sabemos bem que as nossas escolas têm sido exatamente criativas ao longo da sua existência, para conseguir, sobretudo, driblar, né, os aspectos, os problemas que envolvem os recursos financeiros. Mas também, e sobretudo por isso, como nos mostra a professora Edileuza, planejar é projetar, é lançar à frente, é pensar as diferentes possibilidades. Então, voltando aos níveis de planejamento, a professora nos mostra que existem 3 níveis, que o planejamento comporta 3 níveis, que ela vai chamar de níveis macro, meso e micro. No nível macro estariam o governo federal, os governos estaduais, os governos municipais, e dentro desses governos envolveriam as grandes decisões, né, e a tomada de decisões, a elaboração das políticas públicas, o planejamento dos sistemas, e é importante, ela destaca isso, que essa organização, essa elaboração, ela se dá muitas vezes com base em diagnósticos da realidade local e também por meio do resultado das avaliações sistêmicas, das avaliações em larga escala. Como nós observamos aqui, o planejamento educacional de nível macro é um planejamento que envolve decisões de país, de estados, de municípios, e por isso ele sempre vai estar cercado por tensões. Ele sempre vai estar cercado por olhares de diferentes grupos sociais. E cada grupo social com a sua visão específica sobre o papel da educação, sobre a sua concepção de educação. Então, por isso, cada setor, cada grupo social vai sempre tentar fazer com que a sua visão prevaleça naquele momento, né? Na elaboração, na projeção, na execução das políticas públicas para aquele setor. E um Estado democrático, ele deve possibilitar e ele deve estimular a participação e o olhar desses diferentes grupos na definição das políticas, sobretudo para que nunca prevaleça um único olhar, né? Mas para que no conjunto das políticas prevaleça exatamente essa mistura, esses diferentes olhares, esses diferentes saberes, essas diferentes culturas, né? Que isso se espelhe, que isso reflita na elaboração das políticas públicas. Então, quando a gente fala, por exemplo, no currículo, nós não temos hoje um currículo único no nosso país. Da mesma forma, os estados também não estipulam um currículo único no âmbito do estado, também não estipulam um currículo único no âmbito do município. O que nós temos, então, no âmbito federal, estadual e municipais? Nós temos diretrizes, nós temos parâmetros e, na atualidade, nós temos a Base Nacional Comum Curricular. Esses documentos, essas diretrizes, esses parâmetros, eles servem como referência para a elaboração dos currículos
em cada local, em cada estado, em cada município, em cada escola. Então, eles são documentos que servem como referência para a elaboração de um tipo de ensino que vai ser realizado lá dentro daquela escola. Mas ele não é um currículo unificado, ele é um parâmetro, ele é uma diretriz, ele é uma base, né, que é uma base comum que vai dizer, olha, esse conteúdo não pode faltar, mas ele não vai dizer que você tem que se ater somente a esse conteúdo. Então, as escolas podem extrapolar no conteúdo, mas ele é um currículo comum que deve ser o mínimo. Então, esse mínimo deve ser contemplado, mas as escolas podem trazer outros elementos para compor o conteúdo, né, o seu currículo, o seu projeto político-pedagógico. Acompanhando aqui a definição da professora Edileuza, no nível meso, nós teríamos as secretarias de Estado, as antigas delegacias de ensino, as secretarias regionais, os conselhos estaduais, regionais, os órgãos, né, regionais de planejamento que traduzem as políticas públicas no nível macro. Esses órgãos, eles atuam fazendo uma intermediação entre as demandas locais e a implementação das políticas que são organizadas no nível macro. O acompanhamento e avaliação do trabalho das escolas subsidiam as instituições desse nível com os dados e as informações que vão retroalimentar o planejamento do nível macro. Então, foi como a gente disse anteriormente, essas informações reais do que está acontecendo naquele momento, naquela escola, elas são levadas por esses órgãos intermediários e a partir dessas informações é que são reelaboradas, que são reorganizadas as políticas públicas no nível macro, no nível federal, no nível estadual, no nível municipal. Seguindo esse raciocínio, então, nós temos no nível micro a escola e dentro da escola a sala de aula. Então, e nós vamos ter aí nesse ambiente escolar diferentes tipos de planejamento. Então, o nível micro, ele vai compreender o planejamento do projeto político-pedagógico, as atividades didático-pedagógicas desenvolvidas pelos professores com os estudantes, tendo sempre como referência a busca pelas condições que favoreçam a aprendizagem de todos. Então, no ambiente escolar, professores, técnicos e alunos, comunidade externa, sempre buscando as melhores condições, as condições ideais para favorecer o processo de ensino e aprendizagem. Na perspectiva, essa é a perspectiva da gestão democrática, ou seja, na perspectiva de uma gestão democrática, a participação ela é um pressuposto, ela é um princípio basilar desse nível de planejamento e ela contribui para superar a fragmentação do trabalho escolar. E dessa forma ela vai contribuir para a tomada de decisões coletivas. E a tomada de decisões coletivas, onde as pessoas se sentem, né, participando, ou seja, quando eu vejo num documento que a minha proposta foi aprovada, quando eu consigo ver naquela linha, olha, isso aí fui eu que sugeri, é claro que isso também me motiva a cumprir, né, o que está escrito, o que foi decidido pelo conjunto das pessoas, porque eu me sinto também representada. Concordam? Pensando no currículo, alguns autores também vão denominar essa etapa micro, né, como a etapa do planejamento curricular. Por quê? Porque também é nessa etapa que é realizada
a previsão de cada componente que vai ser desenvolvida ao longo do processo ou do período letivo. É claro que também vão ser decididas as etapas administrativas, as atividades administrativas, mas as atividades pedagógicas e os componentes curriculares vão ser definidos nesta etapa. E aí, quando a gente pensa no projeto político-pedagógico, a gente precisa sempre se perguntar, e quando a gente coloca, né, quando o aluno está fazendo estágio, quando ele está no período da observação, quando ele vai para campo, a gente sempre, na análise de documentos, a gente sempre coloca os alunos para questionarem, né? Existe um projeto político-pedagógico na escola que você está acompanhando? Os professores conhecem esse documento? Vocês conseguiram perceber se os professores trabalharam na construção desse projeto? Ou esse projeto é um instrumento burocrático que foi feito só para cumprir as determinações legais? Será que esse documento, esse projeto político-pedagógico foi feito pela comunidade escolar ou foi feito por um especialista? Enfim, os alunos também se envolveram, a comunidade também se envolveu na elaboração do projeto político-pedagógico. Como se deu a participação na elaboração do projeto dessa escola? Existe uma coerência. Aqui nós temos uma importante contribuição de Veiga sobre o projeto político-pedagógico numa perspectiva de gestão democrática. E é claro, nós também vamos abordar o planejamento de ensino do nível micro, por alguns chamado de plano didático do professor, plano de ensino, plano de aula. Uma definição simples, nós poderíamos dizer que é ter a intenção de fazer algo, se programar para fazer algo, consiste em prever e decidir sobre o que fazer, como fazer, para quem fazer, quando fazer, aborda também os processos de avaliação, a metodologia, os objetivos, é também uma marca de registro, é um roteiro, não é uma solução mágica para todos os problemas, tem a função de contribuir com as aulas do professor e não aprisionar o professor. Por isso, o planejamento, necessariamente, ele requer criatividade e flexibilidade. Um planejamento não pode aprisionar o professor. Meu Deus, eu organizei esta aula. Eu chego lá na sala de aula, eu vou ter que dar esta aula. Então, por mais que aconteça alguma coisa e a aula não está casando, eu vou insistir. Gente, tem dia que não é isso, os alunos estão pedindo outra coisa, o clima é para outra coisa, o debate vai para outro lado. Aproveita esse outro lado, né? Usa da criatividade, aproveita, né? Seja flexível. Vamos aproveitar essa outra temática que os alunos estão trazendo, encaixa no conteúdo e vamos para frente, né? Então, assim, o plano de ensino ele não pode aprisionar, né? Ele é um roteiro, ele é uma bússola, ele é um guia, mas ele não pode ser, de forma alguma, uma camisa de força para o professor. Ele está lá para ajudar o professor. Então, se a gente pensa, né? Mas como fazer o plano, né? Como planejar? Então, a literatura vai mostrar que existem diferentes formas de planejamento, que nós nunca vamos alcançar a forma ideal, que cada professor vai perceber o seu estilo, vai alcançar, vai encontrar o seu jeito, mas sim, existem
sinalizadores, existem questões importantes que precisam conter um plano de ensino, né? Então, vamos observar aqui, dentro de uma visão geral, algumas etapas que a gente precisa pensar. Então, precisa ter uma preparação, é preciso estruturar, né? Então, é preciso ter uma estruturação do plano. É preciso ter o desenvolvimento do plano. É preciso ter um plano em ação. É preciso ter uma avaliação desse plano, porque a gente sempre vai precisar também aperfeiçoar os nossos planos. Então, a avaliação ela é sempre um mecanismo muito importante. Então, eu preparo, eu desenvolvo e eu aperfeiçoo os meus planos. Se a gente olhar para esse fluxograma, ele nos ajuda a ter uma visão geral, né, sobre o que seria então o nosso plano. E ele parte de uma questão que é fundamental, que é o conhecimento da realidade. Então, já nós vamos falar um pouco sobre esse conhecimento da realidade. No segundo momento, a gente vai necessariamente falar sobre a determinação dos objetivos. Então, qual é o nosso objetivo? O que nós queremos alcançar? Na sequência, nós vamos, a partir dos objetivos que a gente quer alcançar, nós vamos pensar e vamos organizar os nossos conteúdos. Aqui a gente está dialogando com o currículo, né? A gente vai pensar quais são os conteúdos. Na sequência, a gente vai pensar a seleção e a organização dos procedimentos. Então, de que forma, né? Qual é a metodologia que eu vou empregar, que é melhor organizar para pensar esse conteúdo, para alcançar esse objetivo, conhecendo, né, a realidade que eu tenho. Percebem que a gente vai encadeando as questões, né? A gente precisa pensar também quais são os recursos que eu vou utilizar, porque não adianta, né, eu querer propor um passeio de barco se eu não tenho um barco. Então, eu preciso pensar os meus recursos. É claro que depois de todo esse processo, eu preciso pensar na avaliação. Então, qual é a melhor metodologia de avaliação numa perspectiva formativa, ou nesse momento eu preciso ter uma avaliação formativa, que é inclusive objeto da nossa próxima unidade, né, a avaliação. Enfim, depois eu vou ter então a estruturação do meu plano. Na sequência, eu vou ter o meu plano em ação, que é o momento em que eu vou realizar todas essas atividades. Depois, eu preciso ter uma avaliação desse plano, o que a gente falou, né, do feedback. Eu preciso ter um feedback de como é que foi que esse plano funcionou, como é que ele foi organizado, como é que ele aconteceu na prática, para depois eu poder fazer um replanejamento. Ou seja, se a gente pensar nesse fluxograma aqui, eu começo com um conhecimento da minha realidade, quem é o meu público-alvo, onde está a minha escola, né, conhecendo o contexto onde eu estou inserido, e eu finalizo com um replanejamento das minhas ações. Para pensar essa primeira fase da preparação, a gente vai trazer uma contribuição de Bobbitt. Ele vai dizer que é o conhecimento da realidade, né? Ele vai dizer que o engenheiro que faz os projetos para a construção de uma estrada de ferro, ele começa o seu trabalho observando toda a região que se encontra entre os pontos extremos. Examina de maneira geral o aspecto da terra, colinas, montanhas, planícies, rios, vales, planaltos, declives, cidades, regiões populosas, regiões vazias e outras coisas afins.
Baseando-se nessas observações preliminar, ele planeja a rota geral da linha. O primeiro passo é uma revisão de todos os fatores e um traçado preliminar geral dessa linha. E ele vai dizer, então, Bobbitt, que o primeiro passo do engenheiro da educação é observar amplamente o campo inteiro da vida do homem, de maneira que apareçam visíveis os fatores mais importantes em perspectiva e em proporção. Baseando-se neste estudo preliminar, projetará a rota educativa geral que há de seguir. Esta deve ser fixada antes que o mestre esteja pronto para empreender o estudo preciso dos detalhes. Então, ele quer dizer o que com isso? Que conhecimento da realidade significa conhecer para quem eu vou ensinar, quem são os meus alunos, qual é a minha escola, qual é a minha comunidade, onde está inserida a minha comunidade, quem são os meus vizinhos. Eu preciso entender qual é a minha realidade, para, a partir da minha realidade, organizar toda a sequência que a gente conversou. O meu conteúdo, os meus objetivos, a minha metodologia, os meus recursos. Se na minha comunidade eu tenho muitas padarias, eu posso fazer uma consulta, posso tentar ver se esses padeiros, podem fazer uma parceria com a minha escola. Se na minha comunidade não tem nenhuma padaria, é impraticável. Então, eu preciso conhecer o que existe no entorno da minha escola. Quem são esses meus alunos? E qual é a sociedade que habita o entorno da minha escola? Então, eu preciso conhecer essa realidade local da nossa escola. Ainda nessa fase de preparação, nós temos a definição dos objetivos, os objetivos gerais, os objetivos específicos. Aqui ajuda muito conhecer a taxonomia de Bloom, para que a gente possa ver qual é o melhor domínio, se é um objetivo mais voltado a um objetivo cognitivo, ou seja, um objetivo relacionado aos conhecimentos e habilidades intelectuais dos alunos, se é um objetivo mais vinculado ao aspecto afetivo, relacionado aos interesses e atitudes de apreciação, se é um objetivo vinculado ao objetivo psicomotor, relacionado às habilidades motoras, enfim. A BNCC hoje também é um aspecto a ser observado na elaboração dos nossos planos de ensino. E uma outra questão muito utilizada é um trabalho com problemas, onde a gente tem a organização dos nossos conteúdos sempre tentando trazer uma perspectiva que ali pensar o conteúdo de uma maneira prática. Então, como é que eu trago um problema para que os alunos pensem, se debrucem, observem a sua realidade e percebam que aquele conhecimento teórico, enxerguem aquele conhecimento teórico aplicado à sua prática, ao seu cotidiano, à sua realidade. Então, é preciso entender essas questões no momento em que estiver elaborando os seus objetivos pedagógicos. Alguns comentários sobre a seleção e organização dos procedimentos e pensar um pouco na perspectiva da interdisciplinaridade, que também está muito presente, mas, enfim,
são diferentes atividades que podem ser organizadas com os alunos, e hoje nós temos diferentes metodologias, as metodologias ativas, então é importante procurar conhecer também essas metodologias novas. A questão da gamificação, nós temos diferentes jogos hoje, trilhas pedagógicas, são diferentes, que falam um pouco a linguagem dessa nova geração. Então, eu acho que vale a pena a gente conferir também e começar a dialogar com essas novas metodologias, com essas novas formas de organizações didáticas, né? E nos permitir avançar a esses tipos de procedimentos metodológicos. Chegamos à seleção dos procedimentos de avaliação, mas esse é um tema que fica para a próxima unidade. Com isso, encerramos o nosso vídeo por aqui. Agradeço a participação de todos e até a nossa próxima unidade. Vamos juntos?